Leitura, mais um capítulo da Palavra de Deus, capítulo 14 de Mateus. Vamos lá? Bíblia Viva Tradução. Quando o rei Herodes ouviu a respeito de Jesus, disse aos homens que o serviam: Esse deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos. É por isso que ele pode fazer tais milagres. Pois Herodes tinha mandado acorrentar João na prisão por causa de sua esposa Herodias, esposa de seu irmão Filipe. Porque João tinha dito a ele que estava errado casando-se com ela. Ele queria matar João, mas tinha medo do povo, porque todos acreditavam que João era um profeta. Porém, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou muito ao rei. Por esta razão, ele jurou dar-lhe qualquer coisa que ela lhe pedisse. Então, por insistência de sua mãe, a moça pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e porque não queria voltar atrás diante dos seus convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia. E assim João foi decapitado na prisão e sua cabeça trazida numa bandeja e entregue à moça que a levou à sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo de João Batista e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus o que havia acontecido. Logo que Jesus recebeu a notícia, saiu sozinho num barco para uma região distante a fim de ficar só. Mas o povo viu para onde ele tinha ido e pessoas vindas de muitas vilas seguiram a Jesus por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu a vasta multidão que o esperava, teve compaixão e curou os seus doentes. Naquela tarde, os discípulos vieram a ele e disseram: Está ficando tão tarde e não há nada para comer aqui neste lugar deserto. Mande este povo embora para que eles possam ir às vilas e comprar alguma comida. Mas Jesus respondeu: Isto não é necessário, vocês é quem deve dar de comer a esta multidão. Como? Exclamaram eles. Nós temos somente 5 pãezinhos e 2 peixes. Tragam isso para mim, disse ele. Então ele mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu, deu graças, partiu os pães e deu aos discípulos para distribuírem ao povo. E cada um comeu até ficar satisfeito. Quando os restos foram recolhidos, havia 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 5.000 homens estavam na multidão naquele dia, além de mulheres e crianças. Logo depois, Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali a fim de despedir o povo para suas casas. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho e logo no lago os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada, Jesus veio até eles caminhando em cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, me diga para eu caminhar em cima da água até onde o Senhor está. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu as forças do vento, ficou cheio de pavor, começou a afundar e gritou: Salve-me, Senhor! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. E quando eles subiram no barco, o vento parou. Os outros ficaram muito admirados e o adoraram, dizendo: Realmente o Senhor é o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. A notícia da chegada deles espalhou-se depressa por toda aquela região, e logo o povo trouxe seus doentes para serem curados. Os doentes pediam-lhe que os deixasse tocar, mesmo que fosse na barra do seu manto, e todos os que faziam isso foram curados.